do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 9 de setembro de 2021. Estamos na quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 17. O Salmo 150. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Escutemos o Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículos 27 ao 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoado. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador do 7:12, ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Jesus, em sua alocução sobre o amor, elimina não apenas o ódio, mas também o inimigo. Aqui nós temos, nessa reflexão de hoje, esse evangelho longo, nessas orientações e exortações de Jesus, a verdadeira revolução é o tema da nossa reflexão. Para os seus seguidores, para os seguidores de Jesus, portanto, para você que é discípulo de Cristo, para mim, não há mais possibilidade de odiar, porque não mais deve existir o inimigo. Não podemos odiar, não precisamos odiar, não há necessidade de odiarmos alguém, porque nós não temos o inimigo. Ah, mas as pessoas nos perseguem e não gostam de nós. Aí é com elas, o erro é delas. Nós não colocamos ninguém como inimigos. Todos são irmãos, todos precisam ser alcançados pela graça do perdão. Todos precisam fazer a experiência da misericórdia de Deus. É assim que nós combatemos. Surpreende, assusta, mas é assim que Jesus fez. O exemplo foi dado por Ele. Continuemos. Caso você venha a ter inimigos, você deverá amá-los. Veja bem, como acabamos de dizer aqui, Jesus nos deu o exemplo, pois amou-nos, redimiu-nos e nos proporcionou todo tipo de bens espirituais e fez isso exatamente quando nós éramos seus inimigos por conta do pecado. Nós não tínhamos mudado, não tínhamos ficado perfeitos. Aí Jesus falou, agora é tão bom, vou lá, vou dar vida por essa humanidade. Não, Ele deu a vida por nós quando a gente ainda estava mergulhado no pecado, quando a gente não tinha condições nenhuma, não tinha mérito nenhum. É graça. E assim Deus fez, e assim Deus
quer que a gente faça. Uma dica para que não dispensemos amor somente aos que nos fazem o bem, porque isso daí seria uma troca, né? Amor por nós mesmos, na verdade. Quando a gente faz algo pelas pessoas que fazem por nós, seria fazer algo pela gente mesmo. Uma dica é ver em cada ser humano a presença de Deus. Ainda que tais pessoas nos persigam por causa da nossa fé em Cristo, teremos de imitar o seu exemplo, fazendo bem a quem nos fere. Situação bem difícil, é verdade. Todavia, lembre-se de uma flor, quando ela é amassada, o que ela faz? Exala perfume. O cristão, quando é amassado, moído, machucado, ele exala o odor de Cristo, porque é isso que ele tem para dar. Ele não tem ódio, ele não tem outra coisa a não ser exalar o perfume de Cristo que nele está. Jesus orienta as nossas relações nessa passagem do Evangelho em 3 aspectos: sede misericordiosos, não julgueis e perdoai. E ainda fala sobre 3 verbos: amar, fazer o bem e emprestar. Poderíamos perguntar dessas difíceis exigências para o discipulado: mas por que deveria agir assim em um mundo tão mau e indiferente à fé cristã e seus valores? Por que a gente deveria agir assim quando o mundo ele é tão hostil à fé? Paulo, na primeira leitura, diz que Deus vos escolheu, consagrou-vos a Ele e vos deu o seu amor. O apóstolo lembra o quanto Deus nos deu. Significa também que, sem a consciência dessa escolha divina, sem lembrarmos isso, que fomos escolhidos pela divina misericórdia, e tendo sido por Ele consagrado, e sobretudo, sem a consciência bem despertada de ter sido amado por Ele, é impossível de se praticar tanto o que Paulo pede na primeira leitura, que Paulo fala mais no âmbito das comunidades, mas claro, se estende a todos os irmãos, quanto o que Jesus pede no Evangelho. A gente precisa ter essa consciência, que fomos escolhidos, amados e consagrados por Deus. E é por isso, e é com essa lembrança, com essa certeza, que a gente vai conseguir realizar o que Paulo pede na primeira leitura e o que Jesus exige no Evangelho. Nada tão cristão como ter a capacidade de aceitar a dor de um estranho, ou de se dedicar a quem nem mesmo nos aprecia. Pelo contrário, às vezes até nos ofende. Nada mais cristão do que estender a mão a quem antes nos maltratou e humilhou. Os santos são para nós exemplos disso o tempo todo. A vida dos santos foi isso: fazer o bem, estender as mãos, e às vezes, muitas das vezes, eles eram humilhados por aqueles que eram por eles ajudados. No mundo onde as pessoas tentam se impor às outras com o uso da força, é assim que a gente vive hoje, né? Um mundo onde as pessoas tentam se impor às outras com o uso da força para demonstrar poder. Nesse mundo, esses comportamentos que Jesus pede para nós, e Paulo também na primeira leitura, esses comportamentos genuinamente cristãos, são deveras a verdadeira revolução. Essa é a verdadeira revolução, a revolução do Evangelho, é que vai ao contrário de tudo isso que o mundo apregoa. O versículo 31 do Evangelho parece ser o resumo dessas propostas todas. Abre aspas. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Pôr-se na situação do outro, adivinhar seus desejos, sentindo como os próprios. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, segundo a vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel.